Olá, mulher poderosa. O meu nome é Anabela Santos. Eu sou educadora e planejadora financeira e responsável pelo projeto O Senhor do Dinheiro, que tem como objetivo levar pessoas de endividada a investidora. Se você quer fazer a sua virada financeira, vem comigo. Vamos falar de finanças, mas um papo especial de mulher para mulher. A primeira coisa que a gente tem que começar a falar é sobre você. Você é especial e a gente precisa de falar, antes de falar de finanças, precisamos de falar da sua história. Me permita fazer um pequeno parênteses para contar um pouco da minha história. Como você já deve ter entendido, eu nasci em Portugal. Eu vim para o Brasil há 7 anos. Um pormenor apenas. Toda a minha vida adulta eu fui endividada, ou pelo menos andava ali fazendo malabarismos financeiros. Uma vez eu tentei resolver e pensei, agora vou fazer um plano, vou pagar as minhas dívidas, vai ficar tudo resolvido. Funcionou mais ou menos. Acontece que uns meses depois eu estava de novo endividada e com dívidas ainda maiores. Entendi que tinha que ter ali algum segredo. Tinha que sair das dívidas. E foi quando eu descobri uma questão muito importante chamada mentalidade. Mentalidade é tudo aquilo que nos leva a agir. Então é importante que antes da gente ir começar a falar em finanças, que a gente fale de mentalidade. É importante que você construa e saiba a sua história, o seu passado, o seu presente e aquilo que você vai querer fazer no futuro. Quando eu trabalhei a minha mentalidade, eu comecei a resolver o problema das dívidas e comecei a ganhar mais dinheiro e comecei a investir. Hoje eu tenho investimentos no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos e atualmente vivo dos meus próprios investimentos. Dizemos que eu atingi a liberdade financeira. Então, foi possível, e por isso é que eu dediquei esta primeira aula para quando eu descobri o que era a mentalidade e como é que ela podia impactar no meu relacionamento com o dinheiro. E você, como é que é a sua história? E é sobre a sua história que a gente vai começar a falar. Bom, a primeira coisa que impacta na nossa mentalidade são as falsas crenças. As falsas crenças é algo que, na maioria das vezes, nós ouvimos os nossos pais, os nossos avós falar e aquilo fica tão enraizado dentro de nós que às vezes nós mesmos, sem verbalizar, mesmo que a gente não ache que tem essa crença, nós acabamos por ser impactados por essas falsas crenças. O dinheiro é fonte de todo o mal, por exemplo, é uma falsa crença. Há pessoas que não conseguem ganhar dinheiro porque têm isso interiorizado. Poupe para os dias ruins é algo que a nossa avó, a nossa mãe falava. E, na verdade, ninguém quer poupar para os dias ruins porque ninguém quer ter dias ruins. O nosso psicológico acaba por nos trair. Nós temos que sim que ter uma reserva de emergência, mas nós temos que poupar para os dias bons. Nós temos que poupar para ter metas que realizar no futuro. Outra falsa crença é: eu tenho que ser rico para ser feliz. Bom, se você tiver dinheiro, você vai garantir muito conforto, mais segurança, se calhar outros estudos, vai ter acesso a outras coisas. Mas não precisa de ser rico para ser feliz. Se essa ainda não é a sua situação, viva o seu momento do presente e foque em construir a sua trajetória. Outra falsa crença que existe muito é que os ricos são gananciosos, ladrões. E como nós somos pessoas honestas, nós tendemos a não querer ser ricos porque não queremos ser ladrões.
Outra falsa crença é: eu não consigo um trabalho melhor, logo eu não vou ganhar mais. Entenda porque é que isso existe dentro de você. Se você não está conseguindo um trabalho melhor, quais são as circunstâncias e o que é que você pode fazer para corrigir? Então, o primeiro desafio que eu lhe trago de falsas crenças, e acredita, não é um papo de coach, é você entender que falsas crenças é que você tem e substituir por afirmações positivas. Se nem todo mundo pode ser rico, a afirmação positiva é: beleza, mas eu vou lutar para o melhor para mim e para a minha família. Analise as suas falsas crenças e transforme-as com afirmações positivas. Se você vive com outra pessoa, seja os seus pais, seja o seu cônjuge, analise também as falsas crenças deles e, em conjunto, trabalhem para ter afirmações positivas. Repito, não é um papo de coach. Você precisa mesmo de entender o que são falsas crenças e trabalhar as suas falsas crenças. Segunda situação que impacta na nossa mentalidade é o ambiente. O ambiente que nos rodeia. A nossa família, os amigos, os colegas de trabalho, vizinhos, as próprias redes sociais. Você precisa de entender de que forma é que essas pessoas, esse ambiente, impacta na sua gestão financeira. Por exemplo, é muito difícil você conseguir fazer uma boa gestão financeira da sua casa se o seu cônjuge está puxando para baixo, tem outras crenças, tem outra mentalidade e tem outros gastos que você não considera prioritários para a sua família. Se os seus amigos têm padrão de vida diferente do seu e você tenta acompanhar os seus amigos, isso pode impactar nas suas finanças. Se os seus amigos zombam de você porque você está pensando em começar a investir, eventualmente eles não vão ser uma boa influência para o seu futuro. Se você vai trabalhar e todos os seus colegas têm o iPhone que saiu e você que nem valoriza isso, tem um celular comum ou um outro mais antigo, se você não estiver focada nos seus objetivos, acaba por ser influenciada pelos seus colegas de trabalho. Afinal, você passa no mínimo 8 horas com ele. Então, o trabalho que você tem que fazer neste quesito que é ambiente é você tentar entender como é que tudo que está à sua volta está impactando neste momento você. A sua família lhe dá apoio para os seus projetos ou, pelo contrário, lhe tira todo o apoio? Os seus amigos, como é que eles se relacionam com as finanças e como é que isso impacta você? Você precisa de fazer este exercício para se aprender a defender. O que é que isso quer dizer, aprender a defender? Quando você descobre que a sua família não o apoia nos projetos, pelo contrário, pode até puxar para baixo, quando você entende isso, você deixa de compartilhar. Você toca os seus projetos, foca na sua vida e deixa de compartilhar aquilo que não precisa de ser compartilhado. Se os seus amigos disseram piadinha porque você disse que queria começar a investir, não precisa de partilhar isso com eles. Se os seus amigos têm um padrão de vida e você está tentando acompanhar, se eles efetivamente são seus amigos, você precisa de dizer que não consegue acompanhar em tudo ou então sugerir
outros programas que você consiga acompanhar. Este é um exercício que, para algumas pessoas, pode ser muito doloroso. Eu não quero que você se afaste do seu ambiente. Eu quero que você identifique dentro destes itens que constituem o seu ambiente, família, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, sociedade, redes sociais. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo de sociedade. Eu tinha uma aluna da mentoria que fez um casamento muito caro apenas porque a sociedade lhe o exigia. E ela nem valorizava isso tudo. Na verdade, ela queria ir viajar com o seu futuro esposo. E, no entanto, ela fez e gastou dinheiro em algo que aparentemente lhe era exigido pela sociedade. Faça este exercício e entenda como é que isso está impactando você. Aprenda a se defender quando tem defesa e quando em algumas situações de facto você não se consegue defender, você precisa de sair desse ambiente. Os seus amigos estão sempre postando fotos de viagens nas redes sociais e isso impacta você de forma negativa, nem que seja de forma psicológica, impacta o seu psicológico porque você está com outros objetivos, por exemplo, comprar uma casa, e quando você vê as redes sociais, está toda a gente viajando Natal para Nordeste, se isso impacta, então deixe de acompanhar as redes sociais. Não há nada que possa tirar você do caminho para o ponto que você quer ir. E o ponto que você quer ir é diferente do ponto das pessoas que estão à sua volta. Porque vocês são pessoas diferentes. Então, fique com este exercício, segundo exercício, que é que tipo, dentro destes pilares do ambiente, o que é que impacta você e como é que você pode fazer para não ser afetado ou sair desse ambiente. Se lembra que nós somos a média das 5 pessoas que nos rodeiam. E isso é certo para o bem e para o mal. Se você está rodeado de pessoas que puxam você para cima e que incentiva e que têm um bom mindset, você também vai ter um bom mindset. Mas se você está rodeado de pessoas tóxicas, você não vai chegar aos seus objetivos. Eu tenho falado de mentalidade, mas exatamente quais são os pilares da mentalidade? Ou seja, o que é que faz você agir de determinada forma perante o dinheiro, neste caso porque estamos a falar de finanças, e o que é que faz agir outra pessoa agir de outra forma? Primeiro pilar são as crenças, e por isso é que nós falámos lá no início que é importante você ser autocrítica e entender que crenças é que você tem. O que é que você pode substituir dessas crenças negativas por frases positivas? Eu volto a repetir, não é papo de coach. Se você está sempre a dizer eu não consigo, o seu cérebro não vai reagir quando você um dia disser eu consigo. Ele não vai levar você a sério. Ok? Então, importante é trabalhar as suas crenças. Transformar em frases, expressões, crenças positivas. Segunda coisa que impacta você é a sua mentalidade, é a sua personalidade. Como você vê o mundo.
E como você vê o mundo é muito impactado pelo ambiente que nós acabamos de falar. Então, se você souber dentro do seu ambiente aquilo que o está impactando, você precisa de arranjar uma forma para se defender disso. A forma como você vê o mundo. Não tem como você ser um investidor se os seus melhores amigos são gastadores que passam o dia todo no boteco. Faz sentido este exemplo extremo? Bom, e o terceiro pilar que afeta a sua mentalidade são os vieses comportamentais. Vieses comportamentais que são atalhos do pensamento que eu, você, todos nós temos. E que é importante eu falar deles para você entender o quanto é normal do ser humano. Você identificando esses vieses comportamentais, você vai conseguir reagir no dia a dia. O primeiro é a procrastinação. Fala a verdade, quanto tempo você adiou para assistir esta aula? Quanto tempo você adiou para se inscrever na academia? Todos nós temos tendência a adiar, procrastinar. Em especial se é algo que a gente não quer fazer. Se a gente não gosta muito de fazer. Se a gente sabe que não vai ser gostosinho. Ok? Então, a dica para você não procrastinar nas atividades que tem que fazer, em especial as financeiras que eu vou propor nas próximas aulas, é que você tenha uma agenda, uma simples agenda, no formato que você gostar mais, papel, aplicativo, Outlook, o que você quiser, e que você coloque datas e horários para fazer aquilo que você sabe que precisa de ser feito, mas não é tão gostosinho. Ok? Segundo viés é a tendência a gente querer o prazer imediato. Ok? E vou-vos falar de um estudo que foi feito uns anos atrás, em que eles colocaram uma criança sozinha na sala com os marshmallows. Ok? E disseram a cada criança que se ficaria sozinha naquela sala e que se eles não comessem aquele marshmallow, uns minutos depois chegaria o adulto e lhe daria 2. O que é que você decidiria? Um marshmallow agora ou 2? Uns minutos depois, uns minutos, 20, 30, não me lembro bem, mas para uma criança que não tem muita noção do tempo, 10 minutos já é imenso tempo. E eles descobriram que, ao contrário do que seria esperado, a maioria das crianças comeu o marshmallow naquele momento, em vez de ter 2, uns minutos depois. Essa é uma parte do estudo que demonstra que sim, nós seres humanos temos a tendência a ter o prazer imediato. Aquela criança não queria esperar uns minutos para ganhar 2. Ela preferiu, naquele momento, comer só um. E a segunda parte deste estudo, que é muito interessante e que é importante a gente trabalhar o nosso tendência a ter o prazer imediato, é que eles foram acompanhar essas crianças no futuro, uns anos depois, faculdade, casados. E a crianças que escolheram esperar para ganhar 2 marshmallows tinham mais sucesso profissional e financeiro do que aquelas que tinham tendência e que escolheram aquele marshmallow e que quiseram o prazer imediato. Fica com essa dica, se você é mãe,
para ver se existem aí algumas técnicas que você possa ir trabalhando com o seu filho para adiar o prazer, para não ser só o prazer imediato. Mas voltando aqui ao nosso mundo das mulheres, a gente conhece muito bem este exemplo do prazer imediato. A dieta. A gente sabe que se não comer determinadas coisas, se eventualmente chegaremos lá ao corpo que a gente quer. Mas aquele brigadeiro é muito gostosinho. Eu vou só comer um hoje. Verdade? É o mesmo com a gestão financeira. Então, você precisa entender que existe esta tendência do ser humano a ter o prazer imediato. E como é que você vai corrigir? Eu vou te dar algumas técnicas ao longo destas aulas. Primeiro, só quero que você o identifique, ok? Que saiba que ele existe, que é humano, que não é você que está errando. Você precisa de o identificar. É a história do brigadeiro. Não esquece mais. Eu quero ir viajar, mas eu vi uma blusinha de 20 reais, eu vou comprar e depois eu não tenho dinheiro para viajar daqui a uns meses. Quando eu for ensinar noutra aula a definir metas e a se dar recompensas, você vai ver como fica mais fácil você largar o prazer imediato. Usando o mesmo exemplo das dietas, é quando você começa a ver os abdominais a ficarem mais definidos, você tem mais tendência a rejeitar o brigadeiro. Ok? A outro viés comportamental que eu preciso que você identifique e que é muito comum, especialmente nas pessoas que têm dívidas, têm um monte de parcelas ou estão ali fazendo malabarismos financeiros, é o adiamento da dor. Okay? O que é que quer dizer o adiamento da dor? A pessoa não consegue nem encarar a sua fatura de crédito. A pessoa não sabe que tem que ir a um banco resolver um tema, se calhar negociar uma dívida e está sempre adiando, porque ele é doloroso. Também é uma tendência do ser humano. Quando eu te for falar das dívidas, eu vou te ensinar como é que você não vai adiar essa dor, em especial naquilo que você precisa de encarar. E finalmente é a escolha intertemporal, que é algo que nos prejudica o nosso relacionamento com as finanças e que tem a ver que é difícil eu ver-me no futuro. É difícil eu poupar para uma casa que vou comprar daqui a 10 anos. É difícil eu me ver aposentada daqui a 3 anos, logo é difícil eu poupar para a minha aposentadoria daqui a 30 anos. Esse também é uma tendência do ser humano. E essa você precisa de começar a materializar. É a dica que vai aqui. Você precisa, nem que seja, de envelhecer a sua cara e de se imaginar como é que você vai ser velhinha vivendo com uma aposentadoria do governo que, tal como todos os governos do mundo, está com muita dificuldade em pagar aposentadorias e está muito preocupado com as aposentadorias do futuro. Então você precisa de começar a preparar a sua aposentadoria. E como é que você está com este tema de escolha intertemporal, que é um problema do ser humano, não é um problema seu, é um problema genérico do ser humano. Você precisa de visualizar. A aposentadoria pode ser o exemplo mais difícil, mas é bem fácil de você ver uma casa daqui a 10 anos. Você sonha que tipo de casa quer ter, desde que seja alcançável. Eu já te vou ensinar a definir metas e você tem essa foto na parede da sua casa, no seu celular, ou seja, as suas metas
têm que estar materializadas. Não é papo de coach. É porque é de facto difícil a gente abdicar de gastar hoje para as nossas metas. E como é que eu trabalho a mentalidade, em especial a mentalidade financeira? Eu contei a história que eu comecei a resolver a parte das minhas dívidas, mas como eu não trabalhei a mentalidade, uns meses depois eu estava com dívidas ainda maiores. Eu achava que tinha resolvido a primeira vez, mas sem trabalhar a mentalidade, eu continuei a fazer malabarismos financeiros e, no primeiro caso de emergência, eu virei a endividada. Então é preciso trabalhar a mentalidade. E como é que você trabalha a sua mentalidade? O primeiro é o autoconhecimento. Você precisa de ter as suas metas. Você precisa de saber o que é prioritário para você e você precisa de entender o que é que você dá valor. Lembra que quando eu falei de ambiente, eu falei muitas vezes nós temos tendência a fazer algo que não queremos porque achamos que é uma imposição da sociedade. Nós às vezes temos ali debates, guerras com a nossa família porque temos divergências financeiras e você precisa de entender o que é importante para você. Você ficaria surpreso quando se soubesse que nas minhas mentorias muitas pessoas gastam algum dinheiro ou por influência direta ou porque estão tentando seguir ali uma tendência, mas nem valorizam aquilo tanto. Então, autoconhecimento é muito importante. Quando eu descobri o que quando eu entendi o que era importante para mim, foi um passo de gigante para trabalhar a minha mentalidade. Eu vou vos dar alguns exemplos. Para algumas pessoas é importante, para algumas mulheres é importante ter sempre o batom da moda. Para mim, não. Eu uso uma ou duas cores. Mas eu tentei, porque tinha que ter, porque saiu esta, porque a gente as amigas iam todas almoçar juntas ao shopping, e aí mas eu nem valorizava aquilo. Quando eu entendi que não valorizava, eu dei metade e o resto já tinha passado do vencimento e deitei fora. A outra coisa é, eu gosto do café coado, eu tenho uma máquina de café coado. Mas a sociedade parece que me impunha uma máquina gringa de café expresso que eu nunca utilizei, que era caríssima. Quando eu descobri isso, também me livrei dela. Anabela, mas eu gosto muito de comprar o meu batom, gosto muito daquela máquina de café. Você só precisa de entender o que é importante para você. Segundo é conhecimento. Diferente de autoconhecimento que você se conhece, é o conhecimento sobre o mundo das finanças. E esse passo você já está dando aqui agora comigo, assistindo a esta jornada de finanças no feminino. Outra solução é o senso crítico. E eu vou falar isso mais à frente numa outra aula, onde a gente vai falar se você precisa mesmo, se você quer, se você está sendo influenciado, que trocas você pode fazer. Outra forma de trabalhar a sua mentalidade é metas claras. Você precisa de saber para onde vai. Se você não souber para onde vai, qualquer caminho chega, atende. Então tenha metas claras e quando as realizar, se recompensa. Se recompensa, se permita quando você atinge uma meta a se dar uma recompensa.
qual recompensa aquilo que for importante para você. Você precisa de planejamento estratégico, que eu te vou ensinar na próxima aula. Você precisa de estar focada no futuro. Você precisa de trabalhar todas estas soluções de forma constante. Porque trabalhar a mentalidade não é de um dia para o outro. Você não entra numa sessão de mentoria, está 60 minutos e alguém lhe carrega num botão e você sai de lá com uma mentalidade financeira. Mas acredita em mim, mentalidade financeira é muito importante. É o que faz, por exemplo, que algumas pessoas ganhem muito dinheiro e o consigam manter ou multiplicar, e outras pessoas que ganham também muito dinheiro e rapidamente o gastam todo. Veja, por exemplo, ex-concorrentes do BBB. A maioria deles não conseguiu nem manter, quanto mais multiplicar. Isso é mentalidade errada. Não adianta só você ganhar dinheiro se não tiver a mentalidade correta. E eu achei importante trazer esta aula, que foi um pouco subjetivo, onde eu falei de um assunto que você ainda se calhar não estava preparado para ouvir, mentalidade, primeiro para mostrar que você não é um caso perdido. Você é um humano e tem as influências de todo o seu ambiente. Você tem características aí que são humanas. E eu precisei de trazer esta aula antes de irmos ao assunto finanças em si, para que você se sinta motivada, você entenda que o seu comportamento não é anormal. Então, nós nos vemos na próxima aula.